Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha no canal 15 da NET ou no Unifra Online, no nosso canal do YouTube. Temporada 2018 do Central do Esporte está no ar então e hoje a gente fala de divisão de acesso porque no próximo final de semana tem divisão de acesso para o Inter de Santa Maria buscando lugar no Gauchão de 2019, na elite do Campeonato Gaúcho. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, professor Gilson Piber. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem, certo? Tranquilo. Vamos para mais uma temporada. Mais uma temporada aí do Central do Esporte. Temos dois convidados muito especiais hoje conosco, né? Um é seu xará, Gilson Alves, jornalista formado pelo Centro Universitário Franciscano. Seja muito bem-vindo, Gilson. Obrigado pelo convite aí, sempre à disposição. Que legal, muito bacana ter você aqui no estúdio. E claro, o Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria, já ganhou carteirinha nossa aqui de sócio do programa e tudo mais. Vem para mais um Central do Esporte, mas claro, de olho no Inter de Santa Maria, de olho no Gauchão 2019. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Vinícius. Agradeço o convite, Jareta, prazer ver a dupla de Gilson aí, né? Isso. Sempre é um prazer aí poder participar com vocês. Geralmente a gente tem uma dupla de júnior, né? O José Quintana Júnior, que hoje não está aqui no estúdio, mas está em pensamento conosco, porque está em compromisso profissional, mas vai participar nesta tela aqui conosco daqui a pouquinho. Mas hoje a gente tem uma dupla de Gilson aqui, né, para bater um papo. Vinícius, vou começar fazendo uma pergunta para você. Tem campeonato gaúcho da divisão de acesso no próximo domingo, tem estreia em casa, como é que está a equipe, como é que foi a pré-temporada? A gente teve a oportunidade de acompanhar uma apresentação muito legal, por sinal, com a torcida, com vocês lá. Você é um pouco sério ali, né, observando tudo, mas como é que foi esse pré-divisão de acesso para vocês, esse início assim? Olha, Jareta, a gente teve a preocupação em 2018, tal qual em 2017, de ter um período maior, né, de preparação. Eu entendo que para que as nossas ideias, para que as ideias da comissão técnica possam estar à disposição dos atletas a maior parte do tempo possível, se faz necessário um número significativo de dias de treinamento, de sessões de treinamento. Nós tivemos esse pedido atendido pela direção, né? Procuramos até o momento aproveitar esse período da melhor forma possível. Procuramos capacitar ao máximo nossos atletas, né, e adaptá-los o mais rápido possível àquelas que são as nossas ideias para a competição. Também, paralelo a isso, os jogos treinos, né, que sempre são importantes para esse período, embora os resultados não sejam importantes, né, no nosso entendimento. Nós conseguimos girar com todo o elenco, né, seja em treinamento, seja em jogos treinos, né. E eu entendo que a equipe chegue para a estreia aí num nível bom, né? A expectativa é grande em função da estreia em casa, mas eu acredito que, independente da estreia, a equipe ainda tem muito potencial para crescer ao longo da competição. Se eles estão ansiosos, professor Gilson, imagina quem torce pelo sucesso do Inter de Santa Maria, né? E como, né? Até porque tem o trabalho de 2017, né, como referência, né, para essa temporada. Comparando os dois inícios de temporada, né, quais as semelhanças e quais as diferenças, Vinícius? Olha, as semelhanças, Gilson, elas ficam em parte pela formação do elenco, pelo período de preparação, né? Em se falando do elenco, nós temos muitos jogadores com características semelhantes aos atletas que estiveram aqui no ano passado, 2017, né? Eu entendo que dessa forma, a adaptação dos atletas ao nosso pensamento em termos de jogo, né, de concepções de jogo, ele fica um pouco facilitado. Então essas são as semelhanças, né? E eu acho que a maior diferença é o fato de experimentar aí um desempenho tão bom em 2018 como foi em 2017, né? Isso está, obviamente, antes da competição ao nosso alcance, embora a gente saiba que pela dificuldade que se desenha pré-competição em 2018, né, isso nos gera uma dificuldade inicial, né? Aproximar aquela campanha de 2017 vai ser o nosso maior desafio. Agora, nós não podemos ter ansiedade em função disso, né? Nós temos que ter um pensamento aí, nessa semana que antecede o Aimoré, totalmente voltado para esse enfrentamento do Aimoré em casa. Eu acredito que esse pensamento jogo a jogo e tendo como foco inicial o Aimoré, que é o da nossa estreia, a gente consegue amenizar essa ansiedade que pode acontecer em função da estreia. Mas eu vejo, eu busquei, né, semelhanças com a equipe de 2017 na formação do elenco e na tipologia do trabalho, embora eu saiba, né, da dificuldade que será
pela dificuldade propriamente da competição, né, repetir aquele desempenho que nós tivemos em 2017 num primeiro momento. Inevitavelmente, né, Gilson? A gente acompanha, né? Quem acompanha o futebol, enfim, o jornalismo esportivo, ele acaba fazendo essas comparações. Eu acredito que talvez esse possa ser, digamos, uma sombra, né? A campanha de 2017 em relação à campanha de 2018 agora para o Inter de Santa Maria. É inevitável essa comparação, não só pela manutenção do Vinícius, mas também pela mesma metodologia implantada, mas mais ou menos dentro disso eu aproveito para perguntar para o Vinícius, então, ao término da divisão de acesso do ano passado, logo depois ali quando o Inter SM quase conseguiu acesso, bateu na trave, então perdeu para o São Luís, se ouviu até de alguns dirigentes do Inter SM a questão de, não, a metodologia é a mesma, vamos manter, na sequência havia a tua confirmação, então a manutenção, mas quem sabe colocar 1 ou 2, 3 nomes mais rodados no estado ou mais acostumados com o acesso. Esse pareceu ser o discurso da direção pós participação no ano passado. Mas isso não aconteceu, esses 2 ou 3 nomes não vieram, pelo menos para início. Ideia tua ou foi repensada essa metodologia, esse pensamento aí? Mas eu entendo que nós temos nomes, né, que conhecem a competição, né? Nós temos o Chiquinho, que talvez seja a nossa referência, né? Nós temos o Theo, que experimentou um bom desempenho também no ano passado. Nós temos o Jonathan, que foi o capitão da equipe. Então nós temos também nomes ditos cascudos, né, fazendo parte do elenco. E o restante do grupo, né, de 26 jogadores que a gente conta hoje no elenco, eles foram, como eu falei, escolhidos de maneira criteriosa, porque eu entendo que a contratação dos jogadores tem que vir ao encontro de uma ideia de futebol. E eu entendo que a minha permanência foi para se ter a continuidade de uma ideia, né? Então, esses critérios eles têm que seguir sendo obedecidos, né? Eu acho que assim a gente se aproxima do desempenho e como consequência do resultado. Então eu vejo um elenco muito capacitado, né? Foi assim ao longo de toda a pré-temporada, né? Os meninos todos se empenhando, o elenco todo participando dos jogos, dos treinamentos, né? E tendo esse equilíbrio com jogadores mais experientes, né? Assim como também no ano passado a gente buscou. Nós não podemos esquecer também que o clube ainda tem algumas limitações financeiras e essa exclusividade não é do Internacional de Santa Maria, né? Boa parte dos elencos sofrem e dos clubes sofrem com isso, né? E também inviabiliza a contratação aí de jogadores que ganham um salário um pouco maior, né? Então isso aumenta a criatividade da direção, aumenta a criatividade da comissão técnica na busca desses jogadores. É um processo que está sendo construído, o ano passado foi dado o primeiro passo, agora está tendo a continuidade, porém o elenco passou por uma reformulação e sempre que isso acontece, nós temos que ter um pouco mais de paciência se os resultados não vêm de forma imediata, porque todo esse processo de reconstrução requer um pouco mais de paciência, né? E nós estamos tentando conduzir esse trabalho de 2018 aí com muita serenidade, com muito critério. O torcedor e vocês da imprensa podem esperar mais uma vez um trabalho sendo realizado com muita seriedade, conscientes da responsabilidade que temos em representar o Internacional de Santa Maria, procurando ocupar bem o espaço que nos cabe, ocupar como comissão técnica, né, que é conduzir bons treinamentos, trabalhar em cima de boas estratégias para os jogos, analisar muito bem os adversários, né? E, se possível, nos aproximarmos dos resultados dessa forma, né? Agora, prometer acesso, prometer que nós vamos ganhar todos os jogos, isso seria uma responsabilidade imensa, né? E eu prefiro tratar aí semana a semana e adversário a adversário. Rodada a rodada, seria até utopia, né? Daqui a pouco, vamos ganhar tudo, vamos classificar, no gauchão do ano que vem o Inter de Santa Maria vai estar lá, pode escrever aí e tudo mais, porque depois a cobrança vem, né? No primeiro tropeço a cobrança vai aparecer, e aí, será que vai, será que não vai? O José Quintana Júnior não está presente conosco aqui no Central do Esporte, mas como eu disse logo no início do programa, em pensamento, e deixou, né, uma impressão dele sobre a divisão de acesso deste ano, gravado para a gente. Ele está participando agora aqui na tela e aproveita e faz 2 perguntas para o Vinícius Munhoz. Seja bem-vindo, Quintana. Olá, amigos do Central do Esporte, tudo bem com vocês? O que falar da divisão de acesso 2018? Eu diria que o técnico Vinícius Munhoz vai ter bastante trabalho nesta temporada. Isso porque nós temos, além do equilíbrio tradicional das equipes, uma mudança significativa no regulamento da competição. Apenas 4 equipes se classificam na primeira fase, o que é um problema. Afinal de contas, o grupo é muito equilibrado. Temos o Aimoré, Guarani de Venâncio Aires, São Gabriel,
Pelotas e algumas outras equipes, só para ter uma noção da dificuldade que o Internacional terá logo nesta primeira fase. Por um outro lado, o Internacional de Santa Maria também tem como grande reforço ou grande esperança da torcida justamente a permanência do técnico Vinícius Munhoz, que fez uma campanha histórica no último ano, por muito pouco, de uma equipe que se esperava no começo da temporada que ia brigar para não cair, quase obtém a classificação para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Eu espero que o Internacional consiga manter próximo do desempenho e rendimento da última temporada, porque aí sim terá chances reais de pelo menos classificar na primeira fase. Depois, mata-mata, a gente sabe como é que funciona. Inclusive isso teve uma mudança significativa também na questão do regulamento, ou seja, cada jogo é uma decisão, cada confronto será uma decisão, mas isso é lá para frente. Por enquanto, é projetar justamente essa fase de equilíbrio, não pode perder pontos importantes jogando no estádio Presidente Vargas. O pedido do torcedor é muito importante. E eu gostaria de aproveitar, Jareta, essa oportunidade para fazer uma pergunta para o técnico Vinícius Munhoz. Qual a estratégia, o que ele está imaginando em termos de pontuação suficiente para obter a classificação nessa temporada 2018? E se a meta principal nesse primeiro momento é de fato obter a classificação, ou se pretende já de cara brigar pelas primeiras posições do grupo, porque, claro, isso traria benefícios na próxima fase. Eu sei que é muito cedo para falar disso, mas todo clube, todo técnico tem as suas ambições, seu planejamento, e gostaria de saber do técnico Vinícius Munhoz qual é a primeira ambição. Se é a mesma de 2017, brigar para não cair, ou seja, ou melhor, fugir do risco de rebaixamento para a terceira divisão do Campeonato Gaúcho, ou obter a classificação, ou ainda brigar pelas primeiras colocações do grupo, primeiro e segundo lugar, para jogar a última partida em casa na fase subsequente. Grande abraço a todos, até mais. Valeu, Quintana, grande abraço aí, Vinícius. Primeira meta, permanecer, se classificar já direto, e qual é a pontuação que você calcula nessa primeira fase para obter a classificação? Olha, Quintana, com toda sinceridade, o primeiro objetivo é Aimoré. Nós temos aí ao nosso alcance essa estreia contra o Aimoré, estamos tratando essa estreia com a maior importância que o jogo merece, né? No primeiro momento, ter uma boa semana de treinamento, de preparação. Estamos muito atentos ao que acontece lá em São Leopoldo, né? Muito atentos ao noticiário, aos jornais, lá para nos cercarmos das informações que entendemos interessantes para aproveitar no sentido de montar uma melhor estratégia para esse enfrentamento contra o Aimoré. Nós já vamos ter na estreia talvez a principal equipe da chave, né? Ou entre as principais, porque se apresentou antes, muito antes das outras equipes, já teve oportunidade na Copa do Brasil contra o Cuiabá de participar de um jogo de um alto nível, né? Além disso, o ano passado jogou o segundo semestre, mantém uma base de atletas, tem uma categoria de base forte que nós sabemos, né? Tem no seu treinador um ex-jogador, né? Com muita experiência e conquistas como atleta, e também com conquistas como treinador, né? Então já vai ser uma estreia aí cercada de muita dificuldade, e a partir do jogo do Aimoré, né? Na sequência de jogos, a gente pensar esse jogo a jogo. O ano passado trabalhamos exatamente dessa mesma forma, né? Sem projeção de pontuação, porque eu acredito que isso é uma forma de aumentar a ansiedade, né? À medida de que no primeiro momento os resultados não venham ou que esses objetivos não sejam atingidos. Então eu sempre penso que a nossa confiança ela aumenta, ou a gente consegue aumentá-la, né? Quando se trata cada jogo como o mais importante, né? E é nessa receita que a gente vai se embasar também em 2018, porque em 2017 ela fez muita diferença. E eu acredito que a comissão técnica consiga ali semana a semana reunir aqueles recursos que são interessantes para conduzir bons treinamentos, boa preparação para o jogo e aumentar muito a confiança dos nossos atletas quando forem competir com as equipes adversárias. O professor Gilson Vinícius citou o Aimoré, né? E eu vi que o professor Gilson traz aquela habitual anotação dele. O que você tem anotado aí, professor, sobre a equipe do Aimoré? Olha, o Aimoré, como o próprio Vinícius falou, né, disputou a Copa do Brasil, né, perdeu o jogo para o Cuiabá, lá em São Leopoldo, por 2-1, mas precisava ganhar em casa, né? Ele levou o gol numa última jogada lá, onde buscava o gol da vitória. Tem o Arilson como técnico, já vem um trabalho, foi vice-campeão da Copa Paulo Santana, né, no ano passado. Tem jogadores experientes, né? O Cássio, que atua aqui em Santa Maria, é inimigo na trincheira agora, né? Vem contra o Chile, como a gente diz, né?
tem o Léo Canu, o Centeno, Diego Carioca, o Júlio Abu, o Thiago Correia, Marco Antônio, né? São jogadores rodados aí no futebol gaúcho. Já tem jogadores contratados, né, da Série A aí que vão ainda acrescentar ainda mais a esse grupo do Arilson, né? O Jean e o Matheus, que são atacantes do Veranópolis, o Ronaldinho Gramadense, que está no São Luís, o Luiz Henrique e o Riantony, jogadores que atuam no Avenida. Então é uma equipe que mostra, né, um investimento, creio que maior do que o do Inter SM. É claro que isso não dá garantia nenhuma, mas é um adversário forte, né? E no ano passado o Inter SM não ganhou do Aimoré. Foi um dos adversários aí que o Inter SM não teve vitória. Sim, foi uma pedrinha no sapato. Antes de eu chamar a opinião do Gilson Alves, eu quero mostrar aqui, professor Gilson, para o Vinícius também, que já conhece de cor e salteado. Vamos dar uma olhadinha aqui nos grupos. A gente tem aí na chave o Inter de Santa Maria, o Santa Cruz, o Guarani de Venâncio Aires, o Pelotas, o Lajadense, o Grêmio, o Bagé, o São Gabriel e o Aimoré. Já diria um narrador antigo, né? Aimoré. Na chave B, União Frederiquense, Brasil de Farroupilha, Esportivo Ipiranga, Tupi, Passo Fundo, Glória e Igrejinha. E aí a gente mostra aqui, já na próxima tela, a estreia do Inter de Santa Maria, então, contra a equipe do Aimoré, e o São Gabriel, que é outro representante da região central do estado, enfrentando o Grêmio Esportivo Bagé. Jogos de Gilson Alves marcados para 5 da tarde do próximo domingo, mas que podem ter o horário alterado em função da temperatura, enfim, tudo mais, concorrência com a televisão, com jogos da dupla Grenal e tudo mais. E nessa questão da divisão dos grupos, pelo menos na minha opinião, ainda mais no grupo do Inter SM, a gente olha os 8 componentes ali, antes de começar o campeonato, a tradição é a mesma, todos podem tanto brigar lá em cima quanto lá embaixo, vai depender muito, se imagina que seja algo muito parelho. Por isso eu faço questionamento, acho que vale o professor Gilson também. Eu concordo com o Xará. É a chave mais difícil. Já tinha falado isso. É a chave mais difícil. Do outro lado ainda a gente olha tradição, né? Tupi de Criciúmal e Igrejinha, um pouco menos. Mas do lado do Inter SM é todo mundo igual. Só gente grande ali. Exato. Além do Aimoré, quem é que vocês acreditam que já tem esse perfil aí, já está com planejamento que a gente pode imaginar que vai longe na competição, tanto para o Vinícius quanto para o professor Gilson? Eu penso que aquelas equipes que disputaram o segundo semestre, né, como é o caso do Aimoré, que foi finalista, inclusive, da Copinha, né, o próprio Pelotas, que foi um dos semifinalistas, né, o Bagé também teve a sua participação no segundo semestre. Eu penso que essas equipes, no primeiro momento, largam em vantagem, né, porque tem, de alguma forma, a manutenção dos seus elencos, né, tem a continuidade do trabalho, que eu penso que isso é importante para se aproximar dos objetivos, né? Eu acho que essas equipes aí largam em vantagem. E as outras equipes cercadas de muita tradição, né? São todos praticamente clássicos regionais, né? Nós temos o enfrentamento contra o São Gabriel, contra o Guarani de Venâncio Aires, Santa Cruz, né? São equipes que são tradicionais rivais do Internacional de Santa Maria. E eu não espero nada do que muita dificuldade nessa primeira fase, né? Serão 14 jogos aí para poder tirar os 4 classificados. Se faz necessário uma regularidade imensa, né, ao longo da competição. Nós temos a possibilidade de jogar em casa, né, ser uma força a favor do Internacional de Santa Maria, tal qual foi no ano passado também, mas vamos encontrar muita dificuldade, talvez bem mais do que encontramos no ano passado. Nós temos uma leitura também que as equipes acabaram investindo mais, né, porque sabem da melhora de equipes como o próprio Internacional de Santa Maria, que até o ano passado era uma equipe que se falava até de rebaixamento para a terceira divisão, e uma equipe que se qualificou e faz também com que outras equipes acabem buscando a sua melhora. Eu vi inúmeras equipes já iniciando os seus trabalhos no início do mês de janeiro, fato que não era comum, né, desde o ano passado, mas o fato de o Internacional de Santa Maria ter experimentado um sucesso já faz com que as equipes pensem o seu período de preparação de uma forma diferente, né? E eu acho que ano a ano a divisão de acesso ela deve aumentar a competitividade, porque nós estamos na eminência aí pela zona de rebaixamento do Gauchão, de que daqui a pouco ter o campeão gaúcho frequentando a divisão de acesso no ano de 2019, né? Então isso vai aumentar a exigência ano a ano, e eu já vejo uma dificuldade maior em 2018 do que foi em 2017, já na fase de grupos para o Internacional de Santa Maria. Eu tenho curiosidade em saber como o Santa Cruz
vai se comportar na competição, porque foi uma equipe aí que nos últimos anos não fez boas campanhas. E levando em conta, nós temos clássicos lá no Vale do Rio Pardo ali, né? Inclusive ele já começa contra o clássico contra o Guarani de Venâncio Aires, exatamente, né? São confrontos ali, né? Guarani de Venâncio, Santa Cruz, mais o Lajeadense, né? São clássicos ali que podem ter resultados imprevisíveis, enquanto o clássico regional para nós aqui é o São Gabriel. Sim. Então, eu vejo dessa forma, assim, né? Acho que o Santa Cruz aí, de repente, pode se surpreender, entre aspas, aí, né, de montar um trabalho mais qualificado para não correr riscos, né, de resultados negativos. Sobre o Santa Cruz, acho que vale a observação última, claro que o resultado não vale, mas perdeu por 3-0 para um time amador. Isso, por um lado, chama atenção, né? Sim. Então, certamente deu... alguma coisa aconteceu. Deu um puxão de orelha. Não botou né? o time B lá, né? Deu um puxão de orelha lá em Santa Cruz, né? O que já chama atenção para não ter uma estreia ruim no clássico. Sim, né? emocionalmente o Passo afeta. Fundo, o próprio Passo Fundo também, né? É uma equipe que vem com tudo também, da divisão principal, o Ipiranga na outra chave. Então, assim, eu acredito numa divisão de acesso muito disputada. Extremamente acirrada. Extremamente disputada. E hoje é uma loteria. Dá para se dizer que é uma loteria, a gente acertar, né, nos classificados aí. Sim. Não, é bem complicado mesmo, né? Até na chave do Inter de Santa Maria, então, Gilson, professor Gilson e Vinícius, e você que nos acompanha pelo Unifra Online ou pelo canal 15 da NET Santa Maria, se a gente analisar a chave do Inter de Santa Maria, de fato, né, equipes todas participaram já do Campeonato Gaúcho. Quando a gente olha para a chave B, por exemplo, a gente tem ali o Igrejinha, talvez tenha disputado a primeira divisão, mas muito lá atrás, não me recordo, né? O próprio Tupi, o Tupi já teve uma passagem, mas a gente pega a chave do Inter de Santa Maria, que o Grêmio Bagé, talvez que faz algum tempo que não frequenta a primeira divisão, mas todas as equipes assim de ponta no Campeonato Gaúcho, então, do Campeonato Gaúcho da divisão de acesso. Então, fácil não vai ser. Aliás, se fosse fácil, o próprio Vinícius chegaria aqui e diria para nós, né? Tá fácil, vamos lá, não é fácil. Investimento, né? O Ipiranga que vai disputar Série C né? também. Série C do Campeonato Brasileiro. Desponta dos demais, né? Tem o Brasil de Farroupilha também, que sempre lá em Farroupilha... Mas teve que refazer o trabalho porque perdeu o técnico. Né? Sim, pega muito a comunidade lá e tenta buscar, né? Mas aí a gente passa por cidades como, por exemplo, por Pelotas, né? Que tem o Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro e aí a pressão sobre o rival também, de certa forma, ocorre e tudo mais. Isso acaba mexendo e com certeza vai ser uma dificuldade a mais para o Inter de Santa Maria. Agora, uma dificuldade que eu acho também que vai passar por todas as equipes, deve passar pela cabeça de todos os dirigentes, é que no ano que vem o Campeonato Gaúcho está completando 100 anos, né? Um século de Campeonato Gaúcho, vamos para 2019, a gente teve o Brasil de Pelotas campeão lá em 1919, e certamente a Federação Gaúcha de Futebol vai preparar alguma coisa especial, vai ter camisa comemorativa das equipes do Gauchão do Centenário e tudo mais. E é claro que o Central do Esporte foi ouvir a Federação Gaúcha de Futebol sobre o que a FGF pensa da divisão de acesso deste ano, de 2018, com equipes aí tradicionais buscando acesso. Eu acredito que ninguém vai querer ficar de fora. Quem está falando conosco agora é o Luciano Oxman, vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Tudo bom, Luciano? Boa tarde aos amigos da Central do Esporte. Meu nome é Luciano Oxman, sou vice-presidente da Federação Gaúcha. E falando acerca aqui do início da competição da divisão de acesso, nós temos a expectativa de que será uma grande competição. Seu início está marcado agora para o próximo final de semana. A gente nós temos a participação nessa competição de grandes equipes tradicionais do futebol gaúcho. As informações que têm chegado até nós são de que todas estão num ótimo nível de preparação e a gente tem a expectativa de que seja uma grande competição nesse ano especial para a Federação Gaúcha, do seu centenário, e a gente sabe que todas vão buscar lutar pelo acesso para que possam disputar a competição principal do futebol gaúcho no ano de 2019. Então me resta desejar sucesso a todos e que seja uma grande competição para nós, torcedores do futebol gaúcho. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Luciano. Luciano Oxman, vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que provavelmente é o grande nome para suceder
ao Francisco Noveleto Neto, né, na presidência da Federação Gaúcha. Mas e vocês, o que vocês pensam? É um fator, professor Gilson, que vai mexer com as equipes e saber que ficando com uma das duas vagas vai jogar o gauchão do centenário, o gauchão dos 100 anos, por exemplo? Certamente, né? Em termos de marketing, envolve um pouco isso, né? Isso interfere lá na direção, no presidente e tudo mais. Passou isso lá por vocês em algum momento, Vinícius? O pessoal comentou por lá ou não? Eu acho que independe, né, Rogério, disso. Eu acho que o trabalho ele é voltado para se ter um acesso, né? Ele tem que ser assim. Embora sabemos das dificuldades, né? Sabemos de tudo que cerca essa competição, eu acho que mais um atrativo é o fato de jogar nos 100 anos, né? Eu acho que é importante, sim, é atrativo. Muito provavelmente muito marketing vai estar envolvido, né? A visibilidade deve ser maior também, né? Mas eu acho que todas as equipes gostariam de estar na primeira divisão, né? E vão trabalhar muito para isso. A questão do estímulo financeiro também, que é importante, né? Para a realidade financeira que a maioria dos clubes enfrentam, né? Então, hoje o fato de tu ter valores a ponto de 1 milhão, 1 milhão e 300, né, que cada clube teve esse ano, isso mexe muito com a saúde financeira dos clubes, né, o que faz com que os clubes se estruturem, né, e vêm se estruturando cada vez mais para ter esses recursos ao seu alcance. Então, eu vejo que tem muitas situações que atraem os clubes a estar na primeira divisão, né, e isso faz com que a competitividade também seja aumentada em 2018 por tudo que nós comentamos aqui, né? E muitos clubes tradicionais envolvidos acabam dificultando ainda mais, né? Ou elevando ainda mais o nível da competição. Essa dificuldade. Eu penso que o torcedor ganha, né? O torcedor ganha, as cidades ganham em ter equipes tradicionais visitando, né, as cidades. Nós vamos ter aqui em Santa Maria equipes do porte do Pelotas, do Lajadense, né? O Lajadense há pouco tempo estava na primeira divisão, né? Além do São Gabriel, que é um clássico regional, o Guarani de Venâncio, Santa Cruz, enfim, equipes muito tradicionais que virão a Santa Maria. Eu acho que é um atrativo a mais aí para os torcedores no final de semana, já que o Internacional de Santa Maria, na primeira fase, terá todos os jogos no domingo ou no final de semana acontecendo, né? Eu acho que o torcedor vai estar muito bem servido, porque a expectativa é de uma qualidade grande também por essas equipes estarem investindo e se capacitando melhor em 2018, na minha opinião, do que foi em 2017. O Gilson Alves, ele acompanhou, né, alguns jogos do Inter de Santa Maria. Eu confesso que busquei informações, sempre me mantive ligado, né, e até conversando com os colegas aí. E qual é a impressão, assim, Gilson, que ficou aí? O Vinícius não está aqui ali. É uma avaliação, acredito eu, difícil de fazer e até tentando, inevitavelmente a gente compara com o ano passado, né? No ano passado, não vou negar, olhei a pré-temporada, olha, acho que falta alguma coisa mais nesse sentido, pode ser meio antiquado, não, tinha que ter um Lacerda, um zagueiro, estou dando exemplo de nomes, um Diego Miranda, um meia, um Rian ali na frente, mas hoje em dia o que vale mais mesmo é a questão desse trabalho que o Vinícius tem, de ter montado o grupo e saber, aquele atleta vai se encaixar no meu esquema, vai jogar naquela posição, enfim, isso aí vale muito mais do que o nome hoje em dia, né? Mas, de repente, acrescentando um ou outro nome, teria um up, seria algo a mais para almejar mesmo a subida para a Série A. Mas, se eu pudesse dividir por setores, eu acredito que do meio para trás, beleza, está bem organizado, não que não esteja organizado também do meio para frente. Não sei se foi o verbo bem certo referido aí, mas para mim precisa algo mais do meio para frente. Organizar a questão dos lados ali. Ano passado o Ayrton era um baita nome pelo lado, pelo outro lado tinha também o Alan Luan, depois algumas opções que acabaram entrando no decorrer do ano. Só que uma coisa é a impressão que fica do amistoso, né? Por vezes o jogador não está ainda 100% fisicamente, ou o próprio Vinícius não encontrou ainda a formação ideal, troca uma ou outra peça. Mas posso estar errado, mas eu quis ver mais do meio para frente. Para mim ainda falta alguma coisa do meio para frente. E também ficou aquela coisa do ano passado. O Eduardo resolveu a maioria dos jogos, né? E esse ano, será que vai ter um centroavante que fazer a mesma coisa? Não tem ele, mas tem o Paulo Henrique. Tomara que o Paulo Henrique passe aquela mesma fase ali que o Eduardo teve ano passado, né? Para ver a impressão do jornalista. E aí, faz uma leitura correta, Vinícius?
Como é que o técnico do Inter de Santa Maria... O Vinícius já tem o time na cabeça. Com certeza. Né? E Claro não vai que revelar a escalação não vai aqui, abrir né, o jogo Vinícius? aqui, né? Vai deixar para o técnico do Aimoré conhecer lá na hora do jogo a escalação, embora eles buscam informações também. Eu acho que é importante, nesse momento, assim, um pouco de mistério também, né? Até para respeitar um pouco o trabalho que vem sendo feito, né? Acho que algum mistério sempre é importante para não dar armas para o adversário, né? Porque o adversário, de certa forma, também está em busca de informações e dificulta, né, o nosso trabalho também na busca por informações mais precisas, né? Mas eu vejo, pegando um gancho do que o Gilson falou, sempre o que dá mais trabalho na construção de equipes é o meio para frente, é o terço final do campo, né? Nós tivemos aí a decisão da Recopa entre Grêmio e Independiente, que o Grêmio experimentou inúmeras chances de gol e não conseguia fazer o gol porque ainda falta aquele refino do movimento. E era claro isso, né? E nós estamos falando do campeão da Libertadores. Então, o que dizer de uma equipe que está sendo reconstruída com todas as limitações de uma equipe que vai disputar a divisão de acesso? Nós iremos experimentar, talvez, muita dificuldade também. Nós temos uma situação de dificuldade porque alguns atletas competiram no segundo semestre, outros não competiram, né? Então, o grupo acaba se tornando heterogêneo nesse sentido e nós precisamos ter um pouco mais de calma, né? Porque esse refino do movimento requer um tempo maior de prática, de experiência. Eu procurei usar durante os jogos treinos, né, sempre uma equipe um tempo, a outra equipe entrando no segundo tempo, porque eu entendo também que todos os jogadores têm que experimentar aquela oportunidade de competir. Eu acho que isso é uma forma criteriosa também de usar o elenco. Eu sou daqueles treinadores que procura adequar muito o discurso com a prática, né? Então, não adianta eu dizer para os atletas que eu tenho confiança neles e não oportunizar. E eu entendo que o momento sensível para isso é a pré-temporada, né? E isso requer um tempo menor de prática, de competitividade, o que dificulta esse refino final, aquele terço final, onde tu tem que ter um pouco mais de tranquilidade para matar o jogo. E eu acredito, sinceramente, que ali pela quarta, quinta rodada, que nós vamos ter uma amostragem, uma análise melhor do meio para frente do Internacional de Santa Maria, assim como do meio para trás, né? Então eu acho que o Gilson tem razão, né? Mas é muito em função do tempo reduzido ainda de trabalho, e isso não significa que a equipe não possa se desenvolver, que os atletas não vão experimentando um aumento de confiança, né, ao longo dos jogos. O ano passado também se tinha uma desconfiança, porque esse processo de construção ele tem essa particularidade, né, da desconfiança a todo momento, mas eu entendo que uma análise definitiva a essa altura do campeonato, ou seja, uma semana antes de iniciar, sem ter nada de amostragem da competição, ainda é um equívoco. Eu acredito que lá pela quinta, sexta rodada, ou até mesmo no encerramento do turno, é que nós vamos ter uma leitura melhor e uma análise um pouco mais criteriosa, né, sobre o desempenho da equipe. Saber quem é quem na temporada 2018, né? Daí a gente já viu todo mundo jogando, já viu todo mundo correndo. Agora, a gente conversou, Vinícius, quando daquela apresentação, até diferente, a gente tem imagens para mostrar daquela apresentação no estádio Presidente Vargas, diferente, né? Um Vinícius mais sério, os jogadores um pouco mais alegres, a torcida entusiasmada. E a gente aproveitou na oportunidade lá, não só para acompanhar, e a gente está vendo aí as pessoas que compõem, né, a tua comissão técnica, os próprios jogadores, o elenco aí com a torcida do lado, enfim, um clima todo emotivo no estádio Presidente Vargas. A gente aproveitou para conversar com os jogadores lá também, né? E eu lembro muito bem que a gente conversou com o Jonathan e também nós conversamos com o Giordano. E o Márcio Santos vai rodar para a gente agora. Essas imagens aí, o que fala o Giordano e também o Jonathan, né? Sobre estar de novo aqui no Inter de Santa Maria, o Giordano chegando. Olha só o que eles têm a falar sobre o elenco do Inter de Santa Maria. O que você procura passar para os companheiros novos, principalmente, que chegaram para o elenco e que vão tentar o acesso novamente? Passar para ele primeiramente a confiança no trabalho do professor, né? Como já conheço. E dizer para eles a sensação de jogar esses jogos decisivos. Que pra gente, além de tu estar na vitrine e levar a camisa do Inter, que é um peso, né, pra gente, muita responsabilidade, e saber que tem que ter título para marcar a história. A gente precisa disso, mas a gente tem que ter o pé no chão, que primeiramente a pré-temporada, fazer um bom campeonato para, se Deus quiser, o acesso. Você é uma das caras novas aqui para a temporada 2018, né? Como é que você foi recebido aqui no grupo e de que forma você pretende fazer com que a torcida do Inter de Santa Maria viva exatamente a mesma emoção que viveu no ano passado, quando quase conseguiu acesso?
Então, fui muito bem recebido por todos, o ambiente na cidade é muito bom, o ambiente no clube é muito bom. Espero poder dar o meu máximo aqui sempre e proporcionar ao torcedor muitas alegrias. Aí o Giordano falando, né? Giordano Eu sinto um clima de confiança, né? Você está lembrado no ano passado, a primeira vez que o Vinícius vinha aqui, ele foi enfático. Primeira meta, fugir do rebaixamento. O discurso é muito parecido. Mas mudou. É? Primeira meta, o Aimoré. Sim. Primeira meta, o Aimoré. Mas eu percebi... Degrau por degrau, mas não se falou em rebaixamento. Né? Então eu sinto essa confiança dele, né, no próprio discurso, mas a confiança, né, racional, pezinho no chão, os jogadores, né, o Jonathan, que teve, né, chegou até a decisão da vaga. Ele disse que é importante, né, ganhar o título, o acesso, né, e o Giordano já se deu conta também, né, do que... Entrou no clima, né? Do que ele iria encontrar aqui em Santa Maria. Então, isso é importante, né? Se ganha também, né, com o discurso racional, né? E eu sinto isso. Essa é a sua minha impressão, percepção. professor. Eu percebo assim que o Vinícius ele manteve a linha que eu digo de raciocínio de nada de oba-oba. Né? Não é porque no ano passado, por uma partida, a equipe não conseguiu acesso, que esse ano vai deslanchar, vai ser tudo tranquilo. Não, é tudo de novo. A dificuldade, ela se mostra de novo. Não sei se o Gilson compartilha disso, mas o Gilson Alves, mas é muito assim, tem uma dificuldade de novo. Vamos jogo a jogo, vamos contra o Aimoré, depois vamos contra o Santa Cruz, se não estou enganado, e vamos lá, e vamos indo contra o Bagé e tudo mais. É a impressão que me passa. Gilson Alves. Apesar, né, da continuidade do trabalho, concordo com o que está dizendo, começa do zero. Não se sabe muitas vezes o que vai ser encontrado do adversário, até voltando na questão do grupo muito parelho, grupo A, então adversários são todos do mesmo nível. Mas peço permissão para, acompanhando as imagens, olhando ali, entrando o Matheus, entrando o Guilherme, entrando o Otávio, todas as pessoas que são da cidade, profissionais formados na cidade, o caso do Vinícius também. Para ti, Vinícius, qual a importância de tu estar cercado na comissão técnica e também, claro, obviamente a diretoria, por pessoas que vivem há muito tempo o clube, muitos deles passaram pelas categorias de base, não só como já na preparação física, mas alguns foram atletas da base do Inter. Sabe como é que funciona o interesse para ti? O que é, o quanto isso aí pode ajudar no trabalho? Eu penso que esse é um dos pontos altos do trabalho, né? O grupo de jogadores e comissão técnica. E falando especificamente da comissão técnica, eu procurei ser muito criterioso também na formação da comissão, em trazer profissionais de qualidade, profissionais que têm um histórico de formação de jogadores, né, na cidade. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso do Otávio, né? O Otávio está terminando o doutorado em pedagogia do esporte. Então, é um profissional que nos cerca ali de muita informação no dia a dia, porque pesquisa sobre isso. E eu vejo o futebol caminhando nesse sentido, né? De termos informações ali que fundamentem aqueles exercícios, aquele dia a dia que a equipe vai experimentando, né? O Guilherme Toqueto também é um profissional que tem um histórico forte com a formação de jogadores na cidade. É um profissional academicamente muito bem formado, também é mestre, né, em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal também. E é um profissional que conhece muitos atletas. Nós pegamos, por exemplo, o caso do João, que foi um menino que foi um dos últimos a se integrar ao elenco, porque o clube entende que também tem que dar oportunidade para alguns atletas jovens, tal qual foi o Fernando no ano passado. E nós encontramos o João, que é oriundo da Vila Lídia, uma vila tradicional na revelação de atletas aqui de Santa Maria, e foi uma indicação do Guilherme Toqueto, e eu já utilizei esse atleta em alguns amistosos, já vi o potencial que ele tem, mas só foi conseguido isso porque o profissional conhece, né? A cidade conhece os atletas que passaram ali pelo Novo Horizonte, que foi a equipe que ele trabalhou. O Matheus Bolívar já era da comissão, e tendo a saída do Andrezinho, que era o nosso analista de desempenho para trabalhar no futsal, lá em Caçapava do Sul, abriu-se a lacuna. Eu conversei com o Matheus porque vejo ele com esse perfil, além do treinamento de goleiro. É um menino muito atento, conhece muito o interior do estado do Rio Grande do Sul, os jogadores, as equipes. Conversei com ele se ele teria a intenção de poder me ajudar como analista de desempenho. Ele atendeu o convite, vem dando conta do recado muito bem, já desde
da pré-temporada, nós temos todos os treinamentos filmados, né? Isso é uma situação exclusiva, eu acho que do Internacional de Santa Maria, porque nós temos a preocupação com essa ferramenta no sentido de poder nos dar um feedback, né? E orientar o trabalho, quando essa ferramenta é bem utilizada. E isso vem sendo atingido tanto na forma dos treinamentos quanto dos jogos treinos, né? Tem o Palmieri, que dispensa comentários, é um profissional vencedor aí dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? Os acessos do Ipiranga de Erechim, em todos eles ele esteve presente. Tem uma identificação também com Santa Maria, porque passou por aqui como atleta, né? Ele foi meu atleta, depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na comissão técnica também, né? Quando o professor Dida fez o convite para ele ser o treinador de goleiro na primeira oportunidade profissional dele na função, né? E eu vejo que nós estamos muito bem cercados no que diz respeito à comissão técnica, né? Além disso, obviamente, a diretoria, a direção, eu encontro todas as condições mínimas, né, para que o trabalho aconteça com qualidade, né? Enfim, eu vejo um contexto favorável ao trabalho, a se trabalhar, né? E é isso que nós podemos prometer ao torcedor. Muito trabalho, muito empenho, atenção a todos os detalhes que possam nos favorecer no sentido de fornecer um desempenho significativo para a equipe, né? E é nesse sentido que nós vamos direcionar o trabalho do Internacional de Santa Maria. A gente está se encaminhando para o final do programa, a gente tem um tempinho ainda, né? Eu quero propor aqui rapidamente para o professor Gilson, para o Gilson, para que a gente faça um ping-pong com o Vinícius aqui, pode ser? A gente faz uma pergunta para ele, ele responde. É uma palavra, a gente faz a pergunta e ele responde para nós. É aqui que a gente vai ver como é que ele está preparado. Vinícius, acesso. É um objetivo, né? É a nossa luz lá no finalzinho do túnel. Eu vejo que há muita coisa antes disso, né? Nós não podemos gerar ansiedade colocando isso acima de qualquer suspeita, né? Eu sou daqueles treinadores que gosto de vencer os jogos ao custo de ser melhor, né? Então eu tenho me focado muito nisso, em ser melhor a cada treino, a cada jogo, seja ele treino ou seja jogos da competição, porque eu entendo que dessa forma a gente vai construindo um caminho vencedor e esperamos que lá no finalzinho desse túnel esteja o acesso. Torcida. Se falando de Internacional de Santa Maria, é fundamental, né? A grande parceria do ano passado, está sempre na minha lembrança os 500 torcedores ou mais que estiveram presentes lá em Juí. São poucos os clubes do interior do Rio Grande do Sul que têm essa mobilização e foram 500, poderia ser 600, poderia ser 1.000 se tivesse mais ônibus à disposição. Eu lembro da fala dos jogadores na entrada, após o aquecimento, poxa, parece que nós estamos jogando em Santa Maria. Então eu vejo o Internacional de Santa Maria, a gente está vendo as imagens ali, né, como um diferencial, o seu torcedor, isso é histórico dentro da nossa cidade. Sempre que o clube experimenta bons desempenhos, o torcedor se faz presente e eu conto muito com a força da nossa torcida já na estreia contra o Aimoré, que eu repito, é um jogo dificílimo aí e ter esse ambiente favorável para a estreia ajuda bastante a nossa equipe também. Gilson Alves? Manutenção da metodologia. Acho que o mundo vem nos mostrando isso, de certa forma, né, que aqueles treinadores que têm uma continuidade no seu trabalho, desde que eles tenham qualidade, saibam o caminho que querem seguir, têm experimentado bons resultados. Eu, propriamente, sou um treinador de relacionamento longo com as equipes em que trabalha. Foi assim em Osasco, foi assim em Mirassol, está sendo assim no Internacional de Santa Maria, né, e eu espero sair aqui de Santa Maria apenas quando a minha missão estiver cumprida, né, que é ter o melhor resultado possível com o Internacional de Santa Maria. Então a continuidade do trabalho ela é muito importante. Nós temos as equipes até na Série A do Campeonato Gaúcho, como São José, que aposta muito na continuidade de um trabalho, a manutenção do elenco e da comissão técnica ali como um dos segredos. E eu acho que o Internacional de Santa Maria está no caminho certo pela manutenção e continuidade de um trabalho. Favoritismo ou tradição? Olha, favoritismo é uma palavra complicada. Eu confio muito na tradição do Internacional. Eu, particularmente, confio bastante. Eu tive propostas para sair de Santa Maria, isso é de conhecimento de todos. Resolvi não fazer porque trata-se de uma equipe tradicional do nosso interior do Rio Grande do Sul. Na minha fala com os atletas, quando dessa apresentação, eu fiz questão de dizer isso a eles, porque ali estão muitos profissionais que às vezes não sabem, né, da história desse clube. Ainda ontem nós tivemos uma confraternização entre a diretoria, jogadores e comissão técnica. Eu conversava com o presidente Melo a respeito disso, porque o presidente Melo é uma figura histórica do futebol santamariense e experimentou esse áureo
momento do clube lá no Campeonato Brasileiro, né? Taça de prata, se não me engano, né? Taça de ouro. Taça de ouro depois, né? Então isso só é possível lembrar pela tradição que o clube tem, né? E isso é forte, isso faz a diferença. Então isso também é o que me fez ficar em Santa Maria. Outra situação são as pessoas que me cercam, que eu tenho a mais absoluta confiança, que dentro do possível oferecem boas condições, e eu acho que com tudo isso a gente vai conseguir aproveitar toda essa tradição que o Internacional de Santa Maria tem, né? Poder fazer isso como uma força a seu favor e ir o mais longe possível nessa competição. Teu conceito de futebol? Equilíbrio. Eu gosto muito dessa palavra. Eu penso que o treinador ele tem que trabalhar nesse sentido, no sentido de equilibrar a equipe. A equipe não pode ser apenas forte ofensivamente, ela tem que ser forte defensivamente. Aí eu já aproveito um gancho, dizendo que eu fui questionado pela mídia da capital, por exemplo, né? Eu tive no programa do Rafael Collin e em vários momentos o Rafael tocava no toque de bola, né? O Internacional de Santa Maria tinha o toque de bola porque usa o goleiro. Eu via isso também, mas eu via a força do Internacional de Santa Maria também no momento defensivo. Era uma equipe muito difícil de se vencer defensivamente, né? Então acho que esse equilíbrio entre atacar e defender, acho que tem que ser a busca do treinador, né? E eu gosto muito dessa palavra, equilíbrio e trabalho diariamente para ela, né? Esse é o futebol que eu vejo. Trabalhando no sentido de ter equilíbrio entre atacar e defender, a gente está muito próximo aí do sucesso. Legal. Gilson Alves? Treinamento bem executado se reflete na hora do jogo? Reflete, sim. Eu vejo o jogo como consequência daquilo que é treinado. Eu vejo o jogo como possibilidade de melhora daquilo que é treinado. Há poucos anos aí atrás, né, se dizia, mas jogo é jogo e treino é treino. Eu acho que essa máxima já não vale mais. Eu acho que o treino é tão importante quanto o jogo. Nós temos que capacitar muitos atletas a jogarem da forma que treina. Eu gosto muito de uma frase que o Roger Machado usa, e até recentemente ele teve na ESPN, no Bola da Vez, e ele comentava de que ele nunca viu um jogador que treina caminhando jogar correndo, né? E eu vejo hoje o treinamento no futebol e a preparação do futebol caminhando muito nesse sentido, de tu usar muito bem essa ferramenta que é a mais importante que o treinador tem na sua mão de fato, que é o treino. O treinador que não entende de treino, ele é tudo menos um treinador, porque é a ferramenta que tu tens para influenciar o comportamento dos teus atletas, e eu procuro fazer isso da melhor forma possível. Eu entendo, Gilson, que o treinamento é sagrado para mim o treinamento, porque é a forma que eu encontro de influenciar muito o comportamento dos atletas, né? E vejo que esse caminho é um caminho sem volta dentro do futebol. Legal, bacana. Considerações finais, professor Gilson? Acho que o livro de 2017 é um livro bonito do Inter SM, mas já passou, né? É um livro da história que fica guardado. 2018 é outra história e oxalá que ela tenha um final feliz, e esse final feliz é o acesso. Tomara. Gilson Alves? Agradeço o convite também do professor Gilson. Aproveito para falar do canal Jornalista Gilson Alves. Quem não sabe, pode procurar lá no YouTube, canal Jornalista Gilson Alves. E desejo uma boa sorte ao Vinícius. Sei desde o ano passado desse baita trabalho que ele está fazendo, por isso sei que ele merece. Desejo aí uma bela divisão de acesso e quem sabe o acesso, né, que é o que mais... É difícil programar no início, mas é claro que é sempre objetivo. Vinícius, agradecemos demais mais uma vez a tua disposição. Está na hora de ir para o treino lá já, né? Muito obrigado mais uma vez e boa sorte domingo contra o Aimoré e nas outras rodadas que se sucedam aí na divisão de acesso. Nós agradecemos, Gilson, o convite, né? Vocês são um instrumento de divulgação do nosso trabalho, né? Então agradeço mais uma vez todo o carinho que vocês têm comigo, com o Internacional de Santa Maria, né? E com o trabalho que está se iniciando. Vamos com certeza estar juntos aqui em outros momentos, são 14 rodadas só nessa primeira fase, né? E eu sempre digo a vocês que estou à disposição. É um prazer dividir também aqui a bancada com o Gilson, que faz um trabalho muito legal também com o seu canal e está presente no nosso dia a dia, né? O professor Gilson Piber aí, que é um parceiraço de longa data, né? É sempre um prazer conversar com ele, tanto no programa quanto fora, né? Eu confesso que em alguns momentos, né, Gilson, até me aconselho contigo, né, de algumas situações, porque tu é um profissional muito, muito experiente. Enfim, eu me sinto em casa
participando do programa e me coloco sempre à disposição de vocês. Vai Que ganhar legal. o título de sócio remido, né? É esse verdade, é verdade. Sabe que eu gostei de uma coisa que ele falou? Ele chegou e falou assim agora há pouco assim para nós. Ó, tá pitando o tempo aqui. Acabou o tempo do programa, rapidinho. Ele falou assim, são 14 rodadas só nessa primeira fase. Gostei disso, Viu? hein? Gostei dessa fala. Central do Esporte volta na próxima terça-feira. Boa sorte ao Inter de Santa Maria, que estreia no próximo domingo, 5 da tarde, estádio Presidente Vargas contra o Aimoré. Talvez 4 da tarde, pode ser que mude um pouquinho aí o horário. Agradecer então de novo a presença do Gilson Alves, do Vinícius Munhoz, do professor Gilson Piber. Semana que vem o José Quintana Júnior vai estar aqui com a gente, hein? Grande abraço a todos e até lá!